vergonha na cara, o futebol patético que o Corinthians mostrou em Guayaquil, tiram o Corinthians da pré-Libertadores. A gente não pode ser hipócrita. O que é ser hipócrita? O Corinthians jogou muito? Não jogou. Torcedor corintiano, parece filme repetido, mas é realidade. Pela terceira vez, o Timão cai na fase preliminar da Libertadores. Depois de Tolima em 2011 e Guarani em 2020, agora foi a vez do Barcelona de Guayaquil ser o vilão da história. O que essa nova eliminação significa para o clube? Vamos te contar tudo agora? Boa noite, amigos do Canelada! O Corinthians fica por um gol da briga pela classificação na Libertadores. Um gol colocaria o Corinthians na disputa por pênalti. O Corinthians hoje teve vergonha na cara. O Corinthians hoje jogou futebol. O Corinthians hoje atacou. O Corinthians hoje pareceu saber o peso de uma Libertadores. Mas a falta de vergonha na cara, o futebol patético que o Corinthians mostrou em Guayaquil, tiram o Corinthians da pré-Libertadores. E com um número muito negativo. Porque o Corinthians se torna hoje disparadamente o clube com mais eliminações em pré-Libertadores do Brasil. O Corinthians tem 4 participações em pré-Libertadores. 4. Foi eliminado em 3, sendo que 2 delas foram micos contra o Tolima, contra o Guarani do Paraguai e contra o Barcelona de Guayaquil. Não é vergonha ser eliminado, mas do jeito que foi, com a partida ridícula no Equador, é sim um papelão desse Corinthians, um Corinthians que conseguiu essa vaga na Libertadores com uma arrancada histórica no Brasileiro do ano passado, mas que consegue, mais uma vez, ser motivo de zoação de todos os rivais na Libertadores. Quando o Flávio Prado enche a boca aqui para falar, o Corinthians, quando se fala castelhano, esquece. Ele vai ganhando uma parcela de razão, ele vai estar gigante aqui nos próximos programas, porque em 4 participações em pré-Libertadores, você ser eliminado em 3 é ridículo. Todos os outros times brasileiros, o máximo de eliminação em pré-Libertadores foi uma. Nenhum outro time brasileiro foi eliminado mais de uma vez na pré-Libertadores. Só o Corinthians, que foi 3 vezes com essa eliminação de hoje. Chapecoense uma vez, São Paulo uma vez, Grêmio uma vez, Fluminense uma vez, Fortaleza e Bragantino uma vez. Ou seja, uma marca negativa, mais uma marca negativa para o Corinthians em Libertadores. E por mais que tenha feito uma boa partida hoje, porque fez, o Corinthians mereceu essa eliminação pela falta de vergonha na cara no primeiro jogo. O Corinthians teve 2 partidas péssimas contra a Universidade Central da Venezuela, teve uma partida péssima em Guayaquil, primeiro jogo contra o Barcelona, e não adianta hoje fazer uma boa partida, mas não se classificar. Lembrando, teve um jogador a mais por boa parte do segundo tempo, o Corinthians, e mesmo assim não conseguiu reverter o resultado. É sim vergonha, tem sim que ter uma cobrança da torcida, porque na principal competição do Corinthians no ano, o Corinthians está eliminado de uma forma precoce mais uma vez. Depay ficou devendo na Libertadores, né? O Depay não teve grandes atuações em Libertadores pelo Corinthians. Ramon Dias vai sofrer pressão por essa eliminação, porque agora tem a final do Paulista e se não ganhar, vai ser uma cobrança surreal da torcida do Corinthians. O Corinthians conseguiu aumentar a pressão sobre ele para o Campeonato Paulista. Se passasse na Libertadores, tudo estaria dentro da normalidade, tudo estaria sem tensão. Agora é aquele ditado, né, que o torcedor agora adora: Paulista virou obrigação. No jogo que o Corinthians fez, horrível, né? Uma das piores partidas do Corinthians
lá em Quito contra aí o Barcelona. Não criou nada, não deu chute no gol. Teve um chute do Maicon só, que a bola bateu na trave. Um Corinthians que não saiu para jogar. Se sai para jogar mais um pouco lá, talvez pudesse até perder, mas poderia ter feito um gol, um 2-0, um 2-1. Um Corinthians mais corajoso lá em Guayaquil, não foi. Aqui em casa, precisando ganhar de 4, talvez se o Corinthians fizesse aí o 4-0 ou 3-0, desde a sua fundação em 1910, 1º de setembro de 1910, até o dia que o Mauro Betti também nasceu, não em 1910, né, mas em 1º de setembro, né? O Corinthians poderia ter um resultado melhor. Pelo jogo de hoje à noite, a gente sabia que era difícil, o Corinthians fez o necessário, ganhou o jogo por 2-0, mas o jogo de ida foi uma lástima, né? Um jogo de 180 minutos. Você não consegue atacar, não defende bem e vem com 3, né? Aonde o Barcelona veio confortável, sabia que o jogo ia ser difícil, fez o segundo gol já ali no finalzinho com o Carrijo, né? Agora é levantar a cabeça, ver a final do Campeonato Paulista diante do seu maior rival, que é o Palmeiras, preparar essa equipe para o Campeonato Brasileiro. Acho que a equipe do Corinthians não é equipe ruim, alguns detalhes ali, algumas posições precisam, um reserva, um titular para lateral direita, né, para fazer ali com o Mateuzinho, os homens do meio campo, tá tudo tranquilo, de repente mais um atacante de beirada rápido, veloz, mas o time que está aí é um time forte para a sequência do ano, né? Há os problemas políticos dentro do clube, mas pelo jogo de hoje, pelo que fez, né, tem que sair de cabeça erguida, porque você falou 3 vezes eliminado, dessa vez foi eliminado por uma equipe que pratica joga quase todo ano a Libertadores. É o time que tem mais torcida no Equador, não é um time qualquer. E se ficar decepcionado pelo que fez na ida, aí sim, tem que dar na goela mesmo, né? Reclamar muito. 3 zagueiros, depois tira o zagueiro, não ataca, fica atrás, os gols tudo fácil, time apático. Lerdo hoje não, na noite de hoje, não. Jogou junto com a torcida, procurou a todo momento. Infelizmente, só fez 2, né? Era muito difícil para mim chegar ao terceiro para levar para os pênaltis. Vamp, eu até entendo que você diz que hoje o Corinthians tem que sair de cabeça erguida, né? E realmente tem. O Corinthians tem que sair de cabeça erguida desse jogo. Mas é o que eu falo, da Libertadores não. Eu até entendo que você diz que esse não é um adversário fácil, realmente o Barcelona de Guayaquil não é um adversário fácil. Agora, você tem uma pré-Libertadores, que você tem 2 jogos contra a Universidade Central, que é um time de pelada, que ninguém nem conhece da Venezuela. Você joga mal e quase vai para a disputa por pênaltis. Depois você tem um jogo em Guayaquil, que você faz uma partida patética e leva de 3. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians ele não merece aplausos do seu torcedor por essa Libertadores. Pelo contrário, eu acho que ele merece que o seu torcedor fique muito puto com essa Libertadores. Porque o torcedor tem que ficar contente com a arrancada na reta final do Brasileiro, tem que ficar contente com a boa campanha, a melhor campanha no Campeonato Paulista. Agora, a eliminação da Libertadores do jeito que foi, tendo 3 partidas ridículas, aí eu acho que o torcedor, para ser muito sincero, ele tem que estar bem revoltado. Claro, agora resta a final contra o Palmeiras. Agora, se perder essa final, o Corinthians vai começar o ano que ele poderia ter uma Libertadores pela frente, que é a competição mais importante para todos os clubes brasileiros, ele vai ter só a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Tem a Sul-Americana. Sul-Americana que se dane, né? Para quem tinha uma Libertadores pela frente, Mauro Betti. Não tenha dúvida, boa noite a todos. Assim, o jogo de hoje é um jogo normal do Corinthians, ou de um clube grande, gigante, numa Libertadores. Fez 2-0 contra um bom time, que é o Barcelona de Guayaquil. Teve, sim, a vantagem da 16 da segunda etapa, até o jogador a mais, quando não tem nada com isso, mas também criou pouco. Finalizou, acho que 23 ou 24 vezes ao final, não é pouca coisa, mas normal para um time que precisava fazer 3 gols para levar para os pênaltis.
não tomou o gol que imaginava até que tomasse e jogou uma boa partida, mas assim, em termos de criatividade faltou. No final entulhou atacantes, não tinha o que fazer diferente, não criou tantas oportunidades pelas necessidades, né, e pela fragilidade do Barcelona por ter um jogador a menos, mas pelos 180 minutos, que é o que a gente tem que analisar sempre no mata-mata, não é só um jogo, é o outro, o Corinthians evidentemente se perdeu e perdeu pela partida horrorosa que havia feito em Guayaquil, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, em que não se demonize apenas o esquema com 3 zagueiros, como a gente falou no Canelada da semana passada, depois do jogo de ida, porque com 3 zagueiros o Corinthians tomou um gol, com uma linha de 4 tomou os 2, e podia ter tomado mais. Foi ali que o Corinthians, claro, começou a perder a vaga que acabou de ser sacramentada. O Corinthians foi buscar, fez 2-0, ficou aquela pressão no final, mas não foi aquela pressão, não foi aquele futebol. De um Memphis que de novo deveu, o Garro que não estava 100%, o Roberto também não estava tão legal, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Agora a classificação, claro que não, até porque a gente somar os 4 jogos do Corinthians nessa fase preliminar de Libertadores, foram 3 atuações horrorosas. Insisto o que eu falei semana passada. Eu acompanho o Corinthians em Libertadores desde a primeira corintiana, que foi em 77, eu ainda era jovem e tal, mas em 90 eu já trabalhava com jornalismo esportivo. E vi muitos desses jogos em estádios, em cabines, alguns até em arquibancada, e vi muitos, inclusive, fora do país, né, a trabalho. E foi a pior sequência de jogos do Corinthians que eu vi na vida, foram os 3 primeiros jogos, contra a Universidade Central Venezuela, um dos piores times que eu já vi na Libertadores, e contra esse bom time do Barcelona. O Corinthians não perdeu para uma equipe qualquer, mas o Corinthians foi um time qualquer nos 3 jogos anteriores que levaram a isso. O que aconteceu hoje, ok. A torcida, de um modo geral, sai decepcionada, mas não tinha pelos 3-0 do Equador tantas esperanças assim. Mas agora, pensando no que de fato resta ao Corinthians na temporada para valer, que agora é a disputa do Paulista, tentar mais uma conquista do maior campeão paulista e evitar um tetra inédito do maior rival Palmeiras, por um lado, animicamente, o Corinthians não sai tão abalado, mas sai um pouco. Ninguém quer jogar a Sul-Americana, como você falou, nesse caso do Corinthians, ainda menos por tudo aquilo que o Corinthians fantasticamente havia arrancado no Brasileiro do ano passado, de algo que era para lutar, para não cair, aí começou a se fazer conta, pô, será que da Libertadores? Não exagera. E deu uma campanha, uma recuperação fantástica, brilhante, histórica, corintianíssima, mas lamentavelmente aí na acepção do Flávio Prado pode-se dizer que uma corintianíssima eliminação precoce para o time que é pior. Não é tão ruim esse Barcelona, mas não dá para se comparar com as histórias corintianas, é por óbvio. Mas assim, para domingo, o Corinthians vai chegar animicamente talvez melhor do que imaginava semana passada, porém fisicamente chega mais desgastado. Contra o Palmeiras, que passa a semana treinando e vai chegar com mais vantagem para o jogo de ida no Allianz Parque. Depois tem a volta, que é depois, tem data FIFA, tem o desgaste dos jogadores do Corinthians, inclusive do Memphis Depay indo para a Europa, voltando e tal, aguardemos. Mas assim, para o que era o estrago previsto para hoje, Pilhado, talvez para domingo tenha sido menor, porque o Corinthians, se não se classificou, pelo menos não foi um horror completo hoje na Neoquímica Arena. Bom, e eu queria só também, né, complementar, quando um amigo meu fica mal, eu fico mal junto, por isso que eu não consigo falar isso de uma forma alegre, porque o Vitória também foi eliminado, tá? O Vitória foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico. Fica aí atendendo o Tonho da Lua, viu? Ficar atendendo o Tonho da Lua. Como assim, companheiro? Você sabe que o grande lá é o imortal, né? Então, ó, esse ombro é para um, esse ombro é para o outro. Marcos André. Fase, que nem fala o Milton Leite. Agora, o Bruno Prado, esse jogo, né, ele terminou faltando um gol, né, para o Corinthians levar para a disputa por pênalti. O que aumenta ainda mais, né, o que aumentaria ainda mais a necessidade daquele gol perdido pelo Depay, né? Foi tão lamentado aquele gol perdido lá em Guayaquil, quando estava 1-0 o Barcelona de Guayaquil, o Depay perdeu um gol cara a cara. O Depay perdeu um gol que o jogador grande ali numa Libertadores tem que fazer. Isso aumenta uma pressão. O Depay foi uma decepção na Libertadores, Bruno. Dá para dizer que o Depay foi determinante para a classificação na reta final do Brasileiro, foi importante agora para a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas que na competição mais importante do Corinthians, o Depay não brilhou? Ah, sim. Isso, na Libertadores ele não teve um bom desempenho, não. Hoje até não foi uma partida ruim, mas sim, não teve nada de fantástico, nada assim de conduzir o time a uma vitória. Foi uma boa partida, mas nada demais. Os outros 3 jogos dele na Libertadores foram bem ruins, do time no geral e ele também.
O Depay, na média, no todo, acho que a passagem dele no Corinthians é mais positiva do que negativa. Ele foi fundamental no ano passado. Acho que ele tem mais boas partidas do que partidas ruins, até com uma certa sobra, né? Acho que ninguém tem muita dúvida sobre isso, de que ele jogou mais bem do que mal no Corinthians. Mas na Libertadores, sim, ficou abaixo, ficou devendo. Ele e o time todo, mas claro, ele é a estrela do time, né? Ele é um jogador importante. Dava para esperar mais dele na Libertadores. Na Libertadores ele não teve nenhum grande jogo, né? Ele não conseguiu ser um diferencial do Corinthians até aqui na Libertadores, como foi em outras competições, mas na Libertadores ele ficou abaixo, sim. E, Bruninho, é um mico, né, cara? O Corinthians ter esses números em pré-Libertadores. Como a gente falou aqui, o Mauro Betti já falou, o Corinthians gigante, hoje fez uma partida de um time gigante como é o Corinthians. Agora, não dá, porque seu pai, quando ele faz aquelas zoeiras, o Flávio Prado, ele diz, Libertadores, o Corinthians não fala castelhano. O Corinthians em Libertadores é uma diversão. Cara, e eu sempre reajo, eu digo, você quer falar? O Corinthians foi campeão invicto de Libertadores. O Corinthians ganhou do Boca numa final histórica. Só que cada vez mais o seu pai, né, ele ganha argumentos, porque, me desculpa, de 4 pré-Libertadores, que geralmente são as babas que estão tentando a classificação para Libertadores, geralmente são os times mais fracos ali que estão tentando uma vaguinha. Pô, o Corinthians só passou em uma. O Corinthians disputou 4 pré-Libertadores. E lembrando, se o Barcelona de Guayaquil é um adversário chato, os outros foram Tolima e Guarani do Paraguai, que ainda é pior que o Tolima. É um mico, né, Bruno? Talvez não a eliminação para o Barcelona, mas esse número que tem o Corinthians em pré-Libertadores. E no geral, o desempenho, né, tem o lado Flávio Prado, né, que faz as graças dele, mas assim, ele tem argumentos para isso em relação ao Corinthians na Libertadores. Ainda mais nos últimos anos, em que os números de quase todos os times brasileiros melhoraram bem, né? Porque os times brasileiros conquistaram as últimas 6 edições, então o Flamengo, que só tinha um título, foi para 3, o Palmeiras tinha um título, foi para 3, isso nos últimos anos. O Fluminense não tinha nenhum. O Fluminense não tinha, Botafogo não tinha. Então dos números de quase todo mundo aí na Libertadores deram uma turbinada nos últimos anos dos brasileiros. Mineiro, né? O Galo ganhou em 2013, chegou em outra final, que o Corinthians ele tem um título invicto, que foi uma baita conquista, mas é impressionante que o Corinthians ele só tem essa final de 2012. Essa é a terceira vez que o Timão não consegue ultrapassar essa fase. Em 2011, o time caiu para o Deportes Tolima e ficou marcado como o primeiro clube brasileiro eliminado na pré-Libertadores. Em 2020, a história se repetiu contra o Guarani do Paraguai. Agora, 5 anos depois, o fantasma da eliminação precoce voltou para assombrar o alvinegro. Com o adeus à Libertadores, o Corinthians terá que se contentar com a Copa Sul-Americana. Mas e agora, torcedor? O que esperar do Timão para o restante da temporada? Essa eliminação pode afetar o planejamento do clube? Comenta aqui embaixo e deixa sua opinião.